muitas questões de regularização de imóveis, de terras, de reintegração de posses. Aqui em Itaperuna tem bastante, regularização de imóveis aqui em Itaperuna tem bastante, e também questões de retificação de certidão de nascimento de muitas crianças tem sido procurado aqui em Itaperuna. Hoje também envolve o direito de família, como questões de colocar o nome do pai socioafetivo, de reconhecimento da paternidade socioafetiva, tem sido muito buscado aqui em Itaperuna hoje, na área do direito civil. Doutor, até mais uma pergunta, agora essa realmente antes de chamar nosso comercial, até voltando um pouco o caso da família, que eu lembrei de uns 3 casos que eu conheci nos últimos anos, de pessoas que casaram, descasaram e tornaram a casar de novo. Assim, na minha opinião, fazendo todos de cobaia, principalmente a justiça. O senhor, com a sua autoridade institucional, o senhor acha que a justiça deveria ser mais rigorosa nisso? Olha, acredito que não, porque aí se trata do direito de vontade da pessoa. Porque, como eu retorno, o casamento é um contrato. E uma das primeiras coisas que a gente observa no casamento é a expressão da vontade da pessoa. A pessoa expressou aquela vontade, ela está apta àquilo, então ela pode casar novamente. Por isso que antigamente existia o período da separação judicial. É para que, se eles se arrependessem, antes de fato chegar ao divórcio, eles retornassem ao casamento. E hoje ainda existe? Ou... Não, a separação judicial já acabou. Então, hoje praticamente existe no código, mas é impraticável. Hoje casou, divorciou, depois casa novamente. Então, e qual que é existe um período aproximadamente disso hoje, desse dia judicial, como você diz? Não. Ou é um automático? Hoje basicamente está automático. Não tem período não, só o período que vai existir é aquele proclamas, porque aí tem que passar por todo o período, os requisitos de novo de proclamas, de 90 dias, para poder chegar ao casamento. Mas, igual antigamente, na separação judicial, a gente tinha que passar por 3 anos, né, desse período de 3 anos, para depois conseguir casar novamente. Hoje não. Hoje é o período mesmo exigido pelo cartório de proclamas, de produção de documentação, para depois casar novamente. Nossa. Então, tá explicado, então. Doutor, um assunto agora até um pouquinho polêmico, mas o senhor é uma pessoa preparada para nos responder até algumas dúvidas, e eu sempre quero trazer essas pessoas como o senhor aqui, que é um profissional exímio, com formação extensa, mestrando em uma bela universidade, um cara renomado. O senhor é um defensor do grupo LGBT. Sim. E no meio de muitas incoerências, inverdades, mentiras, difamações, nós hoje trouxemos o senhor aqui também, sempre observando esse perfil do senhor, para que algumas verdades pudessem ser ditas aqui para todo o nosso público e também quem vai nos assistir. Afinal de contas, quais são os direitos que o grupo LGBT quer? Na verdade, o grupo LGBT, eles não querem, assim, nada além do que já existe, que é o direito à vida, a ter um atendimento justo pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, a ter a dignidade de reconhecido o seu nome, por exemplo, o nome social de trans e travestis. Então, eles buscam o direito ao casamento, que todos, né, no caso, as pessoas ditas normais, né, os casamentos heteronormativos, que, como a gente estava comentando hoje, tem sido banalizado, casa de você. Hoje, uma pessoa LGBT, graças à decisão do STF, pode se casar, mas ainda, sim, tem uma luta no Congresso para que isso seja retirado deste grupo LGBT. Então, eles querem um mínimo de direitos que todos possuem, mas a eles é relegado. Como um direito de sucessão, hoje não, mas por conta de uma decisão do STF, mas não tem uma lei que regre isso. Mas, né, há pouco tempo atrás, um casal de homossexuais, eles não conseguiam, se um viesse a falecer, o outro não teria direito à herança desse casamento.
embora eles estivessem juntos há anos, 30, 40, 50 anos. Então, os herdeiros deste falecido seria a família, e não este companheiro que esteve com ele durante anos da vida. Então, são os direitos que já existem, mas a eles são negados simplesmente pela condição LGBT. Nossa. Então, doutor, só para a gente frisar algumas coisas que a população, principalmente brasileira, que a gente é muito, às vezes, a polarização mexe muito com a mente do brasileiro, informações não sendo bem passadas. O senhor afirma que o grupo LGBT não quer um direito a mais do que qualquer outro ser humano, e sim os direitos que são cabíveis a eles. Isso, eles querem a efetivação dos direitos que já existem, como o casamento, como a retificação do seu nome, em caso de pessoas trans, pessoas travestis. Eles querem o direito ao casamento deles livremente, até porque esse casamento é exercido dentro do seu lar. Então, eles buscam, de fato, a efetivação desses direitos que já são existentes, mas que a eles são relegados devido à condição LGBT. Sim. Algo que sempre... Já tem pergunta, Lucas? Já tem pergunta chegando aqui, gente, ao vivo. Segura aí. Já vou pegar. Um dos algo também sempre pegou muito, isso aí sempre mexe até muito no fator eleitoral, né? Entre os fatores de esquerda e direita, é o seguinte, e essa pergunta eu vou remetê-la para o senhor, com a vossa excelência. Muitas pessoas implantaram, colocaram ideias de que o grupo LGBT queria forçar pastores a fazer casamentos. Isso é verídico ou falso? Falso. Totalmente falso. Há pessoas que, LGBTs, que tem de ser necessário, assim, também a bênção religiosa, mas não busca forçar, até porque ele já sabe, tem conhecimento do que o dogma daquela religião não permite aquele determinada bênção àquele casal. Então, eles não querem forçar a isso. Então, o que eles buscam ainda que queiram, mas aquele que puder dar a eles a bênção no casamento, que o conceda. Mas, de fato, forçar uma religião que já possui o dogma de que não é permitido, isso é falso. Isso seria quebrar até uma própria lei interna, né? Isso. Beleza, doutor. Doutor, e até uma última pergunta também. A gente viu, existiu alguns casos, que eu me lembro, por volta do ano de 2013, mais ou menos, entre alguns, nas comissões da família, que aconteceu, teve muita guerra, né? Assim, existiram algumas guerras entre o grupo LGBT, com alguns deputados e tudo mais, porque sobre essa guerra é de direitos. E, assim, até onde a justiça entende que esses direitos podem ser cabíveis? Como, estava falando, por exemplo, relação do casamento. Se o casamento, ele hoje é uma instituição que ele é cabível a qualquer pessoa, desde que ela esteja apta e tenha vontade de se casar, porque tem que ser livre o desejo de casamento. Então, por que não essas pessoas ser livremente também o casamento, apenas por serem essa condição de ser duas mulheres ou serem dois homens? Então, a justiça hoje vê, de fato, a efetivação dos direitos já existentes e que ele seja estendido a essas pessoas LGBTs para que ninguém fique no Estado sem o direito a exercício desses direitos já existentes e constante da Constituição. Porque a Constituição, ela é magna, ela é para todos. E por que não neste grupo? Por que relegar este grupo? Devido somente à condição? Mas aí é a questão, como você bem colocou. Há na comissão de família essas discussões. Mas aí a gente tem que pensar também que vem um contexto religioso nessas comissões que, como eu falei, cada dogma tem a sua questão com relação ao grupo LGBT. Outros veem como forma de algo subversivo, outros veem como uma condição mental, outros veem... É uma condição humana, é uma condição que nasce com a pessoa, o que acredito, né? Então,
por que não efetivar esse direito dessas pessoas? Por que trazer a questão? É super importante, mas a questão religiosa e impor essas pessoas a esse direito. Porque a lei, ela tem que ser tolhida com relação a essa pessoa simplesmente pela condição dela de LGBT. Então, hoje a justiça, ela busca, de fato, minimizar essas questões, esses obstáculos impostos a essa comunidade e efetivar esses direitos já existentes. Doutor, eu fico até muito orgulhoso e eu posso dizer que essa está sendo uma das entrevistas mais marcantes para mim, porque são temas assim que a gente precisa colocar em pauta. Sim, eu preciso falar. Esse programa aqui, gente, ele foi feito para isso, tá? Para colocar pautas para as pessoas ouvirem. E até na nossa última pergunta, uma das nossas últimas perguntas acerca desse tema, o secularismo, que é algo que muitos defendem, muitos não defendem, que é a unificação da igreja com o Estado, e eu tenho até minhas opiniões, que às vezes eu acho que isso não, olhando até a história da igreja, lá de 313 até o dia de hoje, às vezes eu vejo que a igreja não deveria interferir, e eu sou a favor da igreja não se interferir nos fatos do Estado, que a igreja e o Estado não nasceram para caminhar junto. Eu sou a favor do respeito, tá bom, gente? Sou a favor da defesa de todas as classes, tá bom? Eu não sou um cara, igual eu sempre falo, de mente fechada. E por isso que, graças a Deus, eu tenho amizade de todos, respeito a todos. E aqui nesse programa eu sempre vou colocar a defesa do ser humano, tá bom? Vocês viram que a gente já trouxemos que a questão do autismo, que essa semana foi desrespeitada por um apresentador muito conhecido de Itaperuna, está repercutindo muito. O autismo deve ser respeitado, uma criança autista. Devemos, se for possível, que o Estado se vire, mas coloca 10, 20, 40 intermediadores, a criança tem que ter acompanhamento. E essa semana tivemos uma locutora de Itaperuna que foi muito infeliz numa apresentação de um programa, onde está das mães que têm as suas crianças atípicas, estão muito revoltadas mediante isso. Torcendo que várias pessoas também da causa da raça negra, entendeu? E nós somos 100% contra qualquer tipo de racismo. E também nós estamos aqui, eu estou aqui, o Dr. Douglas, na condição de um apresentador, mas também em uma condição de um defensor do ser humano. Eu sou 100% contra qualquer tipo de preconceito, tá bom? A gente sempre deixa isso claro, respeitamos a todos, tenho inúmeros amigos, nós respeitamos a escolha e condição de cada um. E hoje, uma pessoa que desrespeitar um integrante do grupo LGBT, ele vai ser mais severamente condenado que uma outra pessoa fazer uma difamação com outra pessoa comum? Ou da mesma maneira? Olha, vou te falar que é da mesma maneira. Embora hoje nós tenhamos, sido reconhecido pelo STF a LGBT transfobia, mas quando chega no judiciário, ela tem sido desclassificada e passada para uma difamação, calúnia ou injúria, melhor dizendo, comum. E o que tem sido praticado a todos da mesma forma tem sido praticado a esse injuriante a causa LGBT, entende? Então, embora tenha lá, a LGBT transfobia, que se compara ao racismo, a lei não tem sido mais... ela tem sido, na verdade, o judiciário tem sido brando com essas pessoas, que, como eu falei, muitas das vezes desclassifica e a pena tem sido colocada como uma difamação, uma calúnia simples e não como uma injúria